Como eu soube que eu era trans? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Meu nome é Caio Rafael, esse aqui é o Pane no Sistema. E já se inscreve no canal e clica no gostei aqui, beleza? Bora pro vídeo. Então, gente, como é que eu soube que eu era trans? Acho que essa é uma pergunta pra mim que eu ainda tô encontrando as respostas pra responder, porque é uma coisa que faz a gente pensar, é uma coisa que é muito reflexiva, porque a partir do momento que a gente sabe que a gente é trans, a gente pensa numa série de fatores que ajudou a gente a entender e a perceber. E eu acho que até hoje tem coisa que eu ainda tô ligando ali os pontinhos, eu ainda tô pensando, caramba, realmente, isso aqui faz sentido, entendeu? Isso aqui é uma das coisas que realmente me fez perceber que eu era trans. Vou falar pra vocês que não existe uma receita de bolo de coisas, de passo a passo para você se descobrir trans. Cada pessoa tem uma descoberta individual, cada pessoa tem pontos chaves que levam ela a pensar e a descobrir se é ou não. Cada experiência é muito individual. Você não vai pegar, tipo, o que aconteceu com tal pessoa e achar que com você vai acontecer dessa mesma maneira. Pode ser que aconteça também, mas pode ser que não aconteça. Sempre tive dentro de mim, desde criança, uma dúvida muito estranha. Eu sempre questionei muitas coisas em relação ao meu corpo. Eu sempre fiquei embasbacado ali com a pulguinha atrás da orelha quando eu percebia que meu corpo era uma coisa diferente dos corpos alheios. Eu pensava que isso passaria, que isso, sei lá, que isso era coisa da minha cabeça, que eu só era curioso. Mas aquilo ali crescia muito dentro de mim e eu ia crescendo e com aquilo cada vez mais eu aqui dentro, sabe, me incomodando, mas eu nunca comentava com ninguém. Eu sequer falava sobre isso, mas aquilo me dava muita angústia em alguns momentos da minha vida. Me dava muita angústia porque eu via que todo mundo conseguia resolver questões dentro de si e eu ficava para trás. Eu não conseguia resolver as minhas questões. Quando eu fiz 13 anos, eu acho que ali foi um ponto muito importante porque ali eu assumi a minha sexualidade. Ali eu contei pela primeira vez, eu botei em palavras pra fora que eu era bissexual. E eu achava que era aquilo que me fazia ser diferente. Também era. Eu achava que aquilo era o que ia tirar de dentro de mim aquela angústia em relação ao meu corpo, aquela angústia em relação a eu me sentir diferente, em relação a vida de todo mundo andar, todo mundo se resolver e eu não. E eu já tinha certeza que eu era bissexual. Eu já tinha, tipo, muitas questões e já tinha aquilo na ponta da língua de que eu não era hétero. Isso aí era muito óbvio pra mim, sempre foi. E pras pessoas à minha volta também. Mas foi um choque do mesmo jeito, independente. Pra muita gente, por mais que as pessoas saibam quem você é, saibam sua sexualidade, saibam que você é uma pessoa trans, elas sempre vão se chocar. Eu não sei porquê. E aí que aquilo ali, eu assumindo a minha sexualidade tão cedo, aquilo ali fosse resolver todos os meus problemas. Apesar que eu assumi minha sexualidade aos 13 anos, mas eu percebi que eu não era hétero aos 11, quando aconteceu eu conhecer uma menina. E até naquela época eu também me considerava uma menina. Então, mas eu esperei uns 2 anos para poder assumir. Eu entrei numa fase muito difícil nessa minha vida, nessa idade, que foi a partir do momento que eu me assumi, não fui aceito, passei por muita coisa durante muitos anos e durante esses 3 anos da minha vida, até eu fazer no máximo 16 anos, eu enfrentei uma fase muito difícil que foi a fase da depressão e a fase da automutilação. E nessa fase foi fase de muita reflexão pra mim, porque fase de eu entender que a minha sexualidade
era apenas uma das coisas que eu tinha guardado dentro de mim. Mas aquela dúvida lá que eu tinha desde criança, sabe? Ainda tava lá. Aquele desconforto, aquela vontade de me esconder, aquela vontade de quando eu usava tal peça de roupa, eu queria me enfiar dentro de um buraco e nunca mais sair. Quando eu via o meu corpo dentro de uma peça de roupa, mesmo que roupa não tenha gênero, mas enfim, a gente sente desconforto, sabe? E eu queria me esconder, eu queria sumir, eu queria simplesmente evaporar, sabe? E, enfim, aquilo ia crescendo cada vez mais e eu já tinha um certo conhecimento com a minha sexualidade, tudo ali com a comunidade LGBT, eu tinha amigos LGBT. Eu não parava pra pensar que eu era trans. Isso era uma coisa que não passava pela minha cabeça, porque, como eu falei lá no começo, não tem receita de bolo para ser trans, cada experiência é individual. Então eu achava que por eu não passar por tal coisa, que por eu não sentir tal coisa, eu não era. Por muito tempo, tá? Pra eu poder entender que aquilo ali era a minha transgeneridade acontecendo. Eu tinha feito muita terapia por conta da depressão e da automutilação, eu já estava bem melhor, isso já foi quando eu era bem mais velho, eu já tinha 16 para 17 anos, eu não estava mais nessa fase tão obscura da minha vida. Mas eu ainda estava muito perturbado do juízo para entender o que é que eu era. E porque aquilo não saía da minha cabeça, e não saía de mim, não saía do meu corpo. O tempo ia passando, cada mudança que o meu corpo passava, cada mudança que eu percebia no meu corpo físico, enfim, eu rejeitava, eu queria machucar, eu queria, enfim, cada vez mais me enfiar num buraco e me esconder. Um certo dia, a resposta veio. Quando a resposta veio, ela veio cravada, sabe? Tipo, não tinha mais dúvidas. E eu acredito que quando a resposta vem é quando a gente adquire maturidade suficiente e conhecimento suficiente para receber aquela mensagem, sabe? Para receber aquela resposta que a gente tanto procurou. Que as coisas não cheguem pra gente porque a gente ainda não tá pronto para lidar com aquilo, para lidar com a resposta do que a gente tanto busca. Tava eu lá bonitinho, eu sempre fui muito desfeminilizado, nunca fui uma garota muito feminina, muito feminina não, eu não era nada feminina, tipo, nada. Eu me arrumando. E aí eu olhei no espelho com todo aquele desconforto de todos os dias, toda aquela raiva que eu tinha. Eu olhei pra mim e pensei, cara, eu sou trans. Tipo, do nada aquilo me alcançou, aquilo chegou na minha cabeça como uma resposta. Eu sou trans. Eu falei pra mim mesmo de frente ao espelho, aquilo ali me trouxe um sentimento de certeza, me trouxe um sentimento de alívio. A partir do momento que eu falei pra mim mesmo, eu senti alívio. E foi um alívio gigantesco, foi um dos maiores alívios que eu já senti na minha vida até agora. Aquilo que eu busquei, todas aquelas dúvidas que eu tinha quando criança, dúvidas sobre o meu corpo, dúvidas sobre o meu nome, o nome que eu tinha até aquele momento, dúvidas sobre a minha pessoa, sobre as diferenças, enfim, tudo aquilo fosse sanado a partir do momento que eu percebi que eu era trans. Então, a partir daquele momento, eu morava com a minha avó, que é muito, muito religiosa, mas eu fiz a mesma coisa que eu fazia quando era criança, eu guardei pra mim. Não contei pra ninguém mais velho, nenhuma pessoa que morava comigo. Até o momento eu tinha 17 anos, eu tava prestes a iniciar o terceiro ano do ensino médio, então, enfim, foi um desafio. Mas eu não contei pra ninguém que morava comigo naquele momento. Contei pra minha namorada, que hoje é minha esposa. Ela ficou imensamente feliz. Eu não senti nenhuma insegurança em falar pra ela, porque eu sempre soube que ela iria entender. E ela é bissexual também. Então eu pensei também no fato que isso poderia atrapalhar nosso relacionamento por um breve instante, mas eu pensei, caramba, ela é bissexual. Pode ser que outras questões agora a gente vai ter que conversar pra entender,
mas a questão da sexualidade, das nossas sexualidades, não vai ser um problema. Então, tudo beleza. Mas ela ficou muito feliz, porque isso era uma coisa que ela já vinha me perguntando há um tempo e eu vinha fugindo muito, eu vinha correndo daquilo como o diabo corre da cruz. Mas quando eu disse, ela disse, eu avisei. A partir daí, desapareceu a angústia e a angústia deu lugar para o alívio e todo aquele anseio de antes, de não saber e a dúvida, elas foram resolvidas e abriram espaço para outras questões que vêm quando você se entende uma pessoa trans. Mas isso é assunto para um outro vídeo. É muito assunto para outro vídeo. E todo o meu vínculo social, o que mudou e como foi, porque eu estava no 3º ano do ensino médio naquela época, como foi que eu terminei o ensino médio sendo uma pessoa trans e tudo que envolvia aquilo. E todas as mudanças também com meus amigos, enfim, a família depois de um tempo, enfim, tudo isso mudou. E, enfim, trouxe inúmeras coisas boas em relação a mim, mas também trouxe muitas barras, muito perrengue, muito estresse, muito choro, enfim, tudo que isso traz para nossa vida, né? Até o próximo vídeo. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado, tenha feito entender algumas coisas. Se tu tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo que com certeza eu vou responder. Já se inscreve no canal, já deixa o teu like, já, enfim, compartilha, já me ajuda aqui, porque o canal tá começando, tá crescendo. E é isso. Até o próximo vídeo. E me segue no Instagram. Não esquece. Beijo!